Pois é, e chegou aqui a resposta, um comunicado, Flávia Alessandra, que é imenso, gente. A gente não tem esse tempo todo para ler isso na íntegra. É a mesma coisa de ontem do comunicado da Bruna Marquezine, né? Então, gente, olha, eu vou tentar resumir aqui para vocês. É o seguinte, diz assim, olha, comunicado Flávia Alessandra. Desde que iniciou-se este imbróglio envolvendo a questão da herança do Sr. Marcos Paulo há mais de 5 anos, pai da minha filha Júlia, sempre optei por convicção, postura pessoal e moral em me manter em silêncio, apesar de ter ouvido tantas inverdades, factoides e maldades sobre mim e minha filha, especialmente originadas pela senhora Antônia Fontinelli. De fato, diz a Flávia Alessandra, estou cansada de ler notícias falsas e tendenciosas em veículos que sequer se dão ao trabalho de verificar os verdadeiros fatos. Por conta disso, resolvi dar um basta nisso, falar publicamente pela primeira vez, abertamente sobre o assunto. Para início de conversa, nunca participei do inventário em questão. Apenas representei a minha filha menor de idade, como assim exige a lei. Mas é importante ressaltar que desde fevereiro deste ano, nem isso eu faço mais, uma vez que agora a Júlia completou 18 anos e pode tocar esse assunto diretamente com as suas irmãs, advogados e inventariante. De qualquer forma, continua ela, me sinto na obrigação como mãe, acima de tudo, de ter que dar o absoluto esclarecimento da verdade, explicando alguns fatos. E aí ela começa a enumerar. Ela diz o seguinte: o senhor Marcos Paulo deixou um testamento registrado e reconhecido pela Justiça, onde contempla apenas e somente as suas 3 filhas. E como se não fosse o bastante, após o testamento e ainda em vida, ele firmou um outro documento registrado em cartório com a senhora Antônia Fontinelli, onde ela abriu mão de tudo que pertencia ao senhor Marcos. Sendo assim, não teria direito a nada por decisão em comum acordo entre os dois. As herdeiras se afastaram sim da senhora Antônia, quando a mesma passou a adotar uma outra postura após a morte do senhor Marcos, já que viram a sua brusca mudança de conduta. O discurso que antes fazia questão de dizer a todos e aos 4 ventos que não queria nada do que era do senhor Marcos Paulo. As 3 filhas herdeiras e cada uma possui seu advogado. No entanto, todas as 3 estão de acordo com os passos ao longo desse longo processo e as mesmas tentam apenas fazer com o testamento e o documento em que a senhora Antônia assinou, abrindo mão de tudo. A senhora Antônia, desde a morte do senhor Marcos Paulo, é quem tenta desrespeitar os desejos dele, a legalidade dos documentos e os direitos das filhas, assim indicados legalmente. Os processos são movidos por ela, Antônia, sempre atacando as herdeiras que apenas se defendem quando necessário. Aliás, nos últimos relatos públicos da senhora Antônia, ela diz que é atacada e perseguida por mulheres, mas é importante dizer que é ela sim quem ataca, desde o falecimento de Marcos Paulo, as filhas e a minha figura em especial, para tentar buscar estar em cena, vitimizando-se e me colocando como grande inimiga dela, que nunca fui, numa outra clara e covarde tentativa de colocar a opinião pública contra a minha figura. O mesmo diante de todos esses ataques covardes, eu nunca falei uma frase sequer que a diminuísse ou a desmoralizasse como mulher, nunca, diz a Flávia Alessandra. Passo a passo de todo esse processo jurídico familiar, que deveria ser tratado em segredo de justiça por todos os envolvidos, sempre é noticiado e inchado pela senhora Antônia, não pelas herdeiras.
Quem reivindica algo na justiça e publicamente até aqui é ela e não as filhas do senhor Marcos, até porque os direitos delas estão reconhecidos e comprovados via documentos e respaldado pela lei, testamento, etc, etc, não é? E aí a Flávia Alessandra continua. Deixa eu ver aqui. Vale destacar que até o momento a senhora Antônia perdeu em todas as instâncias, inclusive recentemente com o aval da senhora ministra Isabel Galotti, aqui está Galite, né, que desqualificou uma carta escrita à mão por não ter reconhecimento público e legal. E mesmo assim a senhora Antônia já publicou o contrário muitas vezes, tentando desqualificar todas as decisões da justiça. Sinto muito que às vezes até mesmo a imprensa dê aval a tais publicações sem antes checar a veracidade delas e nem ao menos tentar ouvir a outra parte envolvida. Já faz 5 anos que temos nossas vidas expostas sem que possamos fazer nada sobre isso. Isso sim é um sofrimento muito grande para mim e principalmente para minha filha, que sente saudades do pai e muitas vezes tem que dividir as boas lembranças e o amor incondicional com essa superexposição baixa e covarde, sempre com inverdades que tentam desabonar a realidade de tudo. Imagine como mãe, acompanhando a vida de minha filha menor com 13, 14, 15 anos, lendo tantas mentiras sobre a relação dela com seu pai, ou acusações caluniosas dessa senhora sobre as irmãs ou de sua mãe. Isso sim foi e é covardia. Queria deixar muito claro que eu não tenho direito a nada, eu nunca quis nada. Além disso, graças a Deus, eu não preciso de nada, pois tenho tudo o que sonhei e trabalhei muito para conquistar com minha carreira, ao lado do meu marido e minhas maravilhosas filhas. Gostaria de pedir, por gentileza, que a senhora Antônia não mais utilize meu nome e o da minha filha para tentar dar mais visibilidade a seus argumentos infundados e reivindicações, deixa eu ver aqui, jurídicas pessoais. Tentei levar numa boa até aqui, mas já gostaria de deixar avisado que depois dos últimos pronunciamentos da mesma, se preciso, tomarei medidas legais para não ter mais que ouvir meu nome sendo usado para reverberar calúnias e difamações. Chega! Nem parte desse processo eu faço. Aliás, eu nunca fiz, como já falei acima. Apenas fui obrigada por lei a representar uma menor de idade. Acredito de verdade na justiça, por isso nunca questionei nada sobre ela. E vale deixar registrado que até agora a lei vem sendo coerente com o desejo do senhor Marcos e quem toca todo o processo é o inventariante João Paulo Lins e Silva, que também era advogado do senhor Marcos Paulo em vida e defensor dos seus direitos e desejos completos. Que a senhora Antônia Fontinelli siga sua vida, nos deixando em paz, buscando o que seja na justiça e apenas pela justiça. Chega deste circo público de inverdades e maldades conosco. Foram 5 anos de forma silenciosa e o silêncio novamente será o meu abrigo. Esta é a nota, o comunicado da Flávia Alessandra, que a gente, né, leu aqui da primeira à última linha, acabou dando um tempinho aí.